A gente viu como é a lei de Gauss para o caso do vácuo. Vamos ver agora para um caso mais geral, que é quando a gente tem um dielétrico qualquer. E essa lei passa a ser chamada de lei de Gauss generalizada. Ela é representada pelo fluxo do vetor D em uma superfície fechada. Nessa nova forma, ela possibilita determinar o campo elétrico em materiais dielétricos, sem que a gente precise fazer uma análise da polarização nesse meio. E a forma de usar a equação ela é muito semelhante ao que nós vimos para o caso do vácuo. No caso da equação de Gauss para o vácuo, a gente precisava saber da orientação do campo elétrico no meio, e aqui a gente vai precisar conhecer a orientação do campo D no meio dielétrico. Então vamos usar aquilo que nós sabemos a respeito do campo E no vácuo para ver como é que fica para o campo D. Tanto sua orientação como a superfície gaussiana que a gente deve usar para poder resolver a integral do fluxo. E depois vamos ver qual a diferença que existe entre essa nova forma de escrever a equação de Gauss com o que nós vimos anteriormente usando o fluxo do campo elétrico. Com tudo isso, vamos resolver alguns exercícios, vendo primeiro como fica o campo elétrico da carga pontual quando essa carga estiver mergulhada no meio dielétrico. E, é claro, vamos estender também para distribuições. E aqui a gente vai usar um capacitor de placas paralelas com uma distribuição superficial de cargas e ver também como a capacitância ela é modificada quando temos um dielétrico entre as placas. Vamos repetir tudo isso para o capacitor cilíndrico, que é o caso do cabo coaxial, aquele cabo que a gente usa para ligar os instrumentos que operam em alta frequência, como os aparelhos de vídeo. E para finalizar, algumas observações a respeito da constante dielétrica, que é uma constante que depende de vários parâmetros, principalmente da frequência, e, portanto, ela não é bem uma constante no sentido literal da palavra. Vamos ver tudo isso. Vamos lá. Lei de Gauss generalizada. Vamos considerar dois condutores eletricamente carregados e imersos no meio dielétrico. As cargas que estão no corpo são cargas livres, QF1 e QF2, e a gente também tem cargas de polarização. Uma delas se encontra na superfície do dielétrico que está em contato com o condutor, e elas são distribuídas com densidade σ' P e σ' P. Veja que, uma vez que as cargas σ'P e σ' P elas se encontram na superfície do dielétrico que está em contato com o condutor, então a área dessas superfícies vai ser exatamente a área da superfície dos condutores, A1 e A2. E além dessas cargas, a gente tem também cargas distribuídas no volume, que estão associadas ao divergente da polarização e representadas por ρP. Bom, a gente tem a lei de Gauss e vamos pegar então uma superfície fechada envolvendo todos os corpos. Ela tem uma área A e ela encerra um volume V. Assim eu vou ter no segundo membro da equação as cargas livres e as cargas de polarização. A carga livre é a soma da carga nos dois corpos, QF1 mais QF2. E as cargas de polarização, vamos ver com mais cuidado essas cargas aqui. Para ver como estão essas cargas de polarização, vamos aqui fazer um desenho com essas áreas A1 e A2 um pouco mais expandidas para poder trabalhar nelas. Então a gente tem duas cavidades que estão no lugar dos corpos condutores. Uma tem uma área A1 e a outra A2, e respectivamente com cargas σ'P e σ'2'P, além das cargas de polarização que estão no volume do dielétrico. Agora, uma vez que a superfície gaussiana ela não pega a borda do material, ou a borda do dielétrico, então, em termos de cargas superficiais, a gente só tem essas cargas que estão na superfície dessas cavidades. Portanto, a carga QP vai ser a carga que está em A1, que é uma superfície fechada, mais a que está em A2, que também é uma superfície fechada, mais o que está no volume. Vamos destrinchar essa equação. A gente sabe que o σP e o ρP se relacionam com a polarização. Vamos só desenhar de novo aqui o último desenho, só para a gente não se perder. Então, a gente tem os vetores normais, N para a superfície gaussiana, que aqui na figura fica desse jeito aqui, N1 para a superfície A1, uma normal apontando para fora dela, desse jeito aqui na figura, e o N2 para a superfície A2, de novo na figura, apontando para fora dela. Agora, do ponto de vista do dielétrico em si, essas normais devem apontar para fora dela.
Então, o N1 vai ficar no sentido contrário, menos N1. Então, na figura, a gente tem um N1 apontando no sentido oposto. E o mesmo para a outra normal, vai ser menos N2, que na figura vai ficar, então, em sentido oposto. Portanto, a equação da carga de polarização fica desse jeito. Uma polarização P' em A1 e P2' em A2. Ou seja, isso aqui. Agora vamos trabalhar com o último termo do segundo membro da equação. A gente tem o teorema da divergência, que diz que o fluxo numa superfície fechada é igual ao divergente vezes o infinitesimal dV e depois somado sobre todo o volume. Aqui a gente tem que tomar um cuidado. A área A' que aparece na integral do primeiro membro é toda a área limitada pelo volume V'. Portanto, no nosso caso, ela vai englobar a área A1, a A2 e mais a área A da superfície gaussiana. Escrevendo isso, a integral do divergente fica assim. Então, a integral no volume do divergente de P, no final vai ficar desse jeito aqui. Uma soma de três integrais em A1, A2 e A. Substituindo isso na equação do QP, as integrais em A1 e A2 elas vão desaparecer e sobra apenas a integração em A. Substituindo a carga de polarização na equação de Gauss, obtemos que o fluxo disso que está entre parênteses, ε0e mais a polarização, esse fluxo é igual à carga livre interna à superfície fechada. Como o termo entre parênteses é o vetor D, a gente tem essa equação. Lembrando que o QF é a carga livre interna à superfície fechada com a área A. Essa é a equação de Gauss generalizada, ela funciona para qualquer meio. Esse campo D ele pode ser representado por linhas de campo. Para ver isso, a gente precisa da equação formal desse campo, que é essa aqui. Nessa equação, o R é a coordenada do ponto P e R' do ponto dentro do dielétrico. A gente vê por ela que as linhas de campo D estão relacionadas às cargas livres, através do ρf, e da variação espacial da polarização, que é o segundo termo dessa equação. No caso da polarização ser uniforme, esse segundo termo não existe, então as linhas elas vão iniciar e terminar apenas em cargas livres. As cargas de polarização elas não entram na jogada. Um desenho entre as placas com vácuo dielétrico vácuo, então as linhas vão direto de uma placa a outra onde se encontram as cargas livres. Agora, para resolver essa equação generalizada de Gauss, mais precisamente o primeiro membro da equação, que é o fluxo do vetor D, a gente precisa saber de antemão a orientação do campo D. Vamos ver isso. Da mesma forma que a equação de Gauss para o vácuo, a gente consegue resolver a integral de Gauss na equação generalizada para os três casos conhecidos. Então, lembrando e atualizando para o caso do vetor D, então para o caso da carga pontual, que também a gente pode estender para o caso de distribuições esféricas, que depende da coordenada radial r, e tudo em coordenadas esféricas, a gente tem que o campo D é puramente radial. E os pontos onde o D vai ter a mesma intensidade são esferas concêntricas à carga ou à distribuição esférica. Portanto, a superfície gaussiana apropriada nesse caso é uma esfera concêntrica à carga ou à distribuição. E para o caso do fio, que a gente também pode estender para uma distribuição cilíndrica que depende da coordenada radial r, o campo D é puramente radial, aqui tudo em coordenadas cilíndricas. E os pontos com a mesma intensidade são cilindros coaxiais. E para a superfície gaussiana é usar o cilindro coaxial contendo o ponto P na sua lateral. E para o plano infinito, a gente vai ter um D apenas perpendicular ao plano de cargas. E a gente vai ter a mesma intensidade em planos paralelos e equidistantes à distribuição. E nesse caso aqui, a superfície fechada deve ser uma superfície com faces paralelas à distribuição e fechadas lateralmente, formando um volume com uma seção transversal que pode ser um polígono qualquer. Mas a gente sempre usa por facilidade um cilindro. Portanto, a orientação e as superfícies gaussianas que devem ser utilizadas, dá para ver que é tudo semelhante ao caso quando a gente tinha a integral do fluxo do campo elétrico. Vamos ver agora qual a diferença em representar a lei de Gauss pela integral do fluxo do campo elétrico e do fluxo do campo D.
Vamos ver então as formas em que a lei de Gauss ela pode ser escrita. A gente tem o campo D e o campo E, mas vamos lembrar que o que interessa é o campo E. Se a gente tem o campo E, a gente pode determinar a diferença de potencial, que é um escalar que a gente consegue medir. E tendo também o vetor E, a gente também tem a força elétrica, que é algo mensurável. Além do fato que com essa força a gente consegue descrever a dinâmica do sistema ou da partícula usando a equação de movimento. Esse campo E pode ser determinado por dois métodos. O primeiro deles é usando a lei de Gauss, escrevendo como o fluxo do campo E. Repare que no segundo membro da equação aparecem todos os tipos de cargas. Então, quando a gente escreve como o fluxo do campo elétrico, a gente tem que considerar todos os tipos de cargas que se encontram dentro da superfície gaussiana. A gente viu agora os dois tipos, que são as cargas livres e as cargas de polarização. Então, a equação do fluxo do campo elétrico fica desse jeito aqui. O outro método de determinar o campo E é usando o fluxo do vetor D, ou seja, a equação de Gauss generalizada. Com essa equação, eu consigo obter o vetor D, e como o vetor D está relacionado com o vetor E, a gente pode obter o vetor E. Agora, nessa equação, no segundo membro, aparecem apenas cargas livres, que é uma quantidade mensurável. Em suma, eu posso determinar o campo E usando qualquer uma dessas equações, mas veja que a primeira eu preciso saber da carga de polarização, que é uma informação que a gente geralmente não tem. E usando a equação generalizada, a gente não precisa saber informação a respeito da polarização. Vamos lembrar que nessa equação, toda a polarização no meio está representada pela constante dielétrica. Portanto, daqui em diante, para determinar o campo E, a gente vai primeiro determinar o campo D e dela a gente vai obter o campo elétrico E. Vamos ver alguns exercícios. Vamos ver como é o campo elétrico devido a uma carga pontual, estando essa carga num meio dielétrico com uma constante dielétrica epsilon. E vamos ver então como é o campo E num ponto P distante r da carga. A gente usa coordenadas esféricas com a carga na origem. Temos a lei de Gauss, e como o vetor D é puramente radial, a gente usa uma superfície gaussiana, uma esfera com raio R concêntrica à carga. O fluxo do vetor D nessa superfície vai ser isso aqui. A gente tem o elemento dA em coordenadas esféricas, e fazendo as contas, vai dar que o fluxo é a intensidade do D multiplicado pela área da esfera. A carga livre interna à superfície vai ser a carga Q que está na origem. Substituindo tudo na equação de Gauss, a gente obtém isso para a intensidade do campo D, que escrita de forma mais completa fica desse jeito. A gente conhece a relação entre o campo D e o vetor E, e, portanto, o campo elétrico vai ser isso aqui, que pode ser reescrito dessa outra forma. E dessa forma fica claro que o campo elétrico no dielétrico é o campo no vácuo dividido pela constante dielétrica. Como essa constante é maior que 1, o campo elétrico no ponto P vai ser menos intenso que o campo em vácuo. Vamos usar isso no exemplo numérico. Vamos calcular a força entre duas cargas que estão no meio dielétrico com uma constante dielétrica de 2,5. Isso é mais ou menos o que a gente tem no óleo de transformador. Então o arranjo seria esse aqui, e queremos a força em Q2, que vai ser Q2 vezes E1, que é o campo devido a Q1. A força vai ser isso. Veja que entre os parênteses aparece o 1 sobre a constante dielétrica. Vamos deixar isso reescrito com a constante em destaque. No vácuo, a constante vale 1. Vamos escrever a força como F0 para lembrar que é em vácuo. Vai dar 2,5 vezes 10 a menos 7 newton. E se a carga estiver no dielétrico com constante 2,5, a força vai ser 1 vezes 10 a menos 7 newton. Portanto, a força de interação entre as cargas quando elas se encontram no dielétrico, ela é menor do que quando elas se encontram em vácuo. É fácil ver que a força com o dielétrico é a força em vácuo dividido pela constante dielétrica, que no caso aqui é o 2,5. Vamos ver agora o que acontece com o capacitor quando a gente tem um dielétrico entre as placas. Vamos assim determinar a capacitância para o capacitor de placas paralelas. As placas estão carregadas e têm um potencial φ1 e φ2, sendo φ1 maior que φ2, e uma densidade de cargas sigmas, que são cargas livres.
Para resolver, a gente usa um capacitor ideal com uma área A, que é a área das superfícies correspondentes, e com uma distribuição uniforme de cargas, um sigma constante. Vamos adotar como diferença de potencial um valor positivo, ou seja, φ1 menos φ2. Então, dessa forma, quando a gente for fazer a medição, com o negativo do voltímetro ligado na placa de baixo e o positivo na placa de cima, a gente vai ter um valor positivo no mostrador do instrumento. A gente tem a equação de Gauss e a gente sabe que só existe o componente perpendicular à placa, apenas em x. E como superfície fechada, vamos usar um cilindro com uma tampa circular dentro do condutor e a outra dentro do gap, ou seja, dentro do dielétrico. Desse jeito aqui. O fluxo vai ser D vezes a área AG, que é a área da tampa, e a carga livre interna é a densidade vezes essa área. O que resulta que o dx é igual à densidade de cargas. Como o D é proporcional à constante dielétrica e ao campo E, a gente obtém isso para o campo elétrico. Veja que esse sigma sobre ε0 é o campo elétrico em vácuo. Portanto, o campo elétrico entre as placas diminui de intensidade. E isso deve ocorrer também para a diferença de potencial. Vamos ver. Vamos então fazer um percurso de integração de uma placa para outra. A equação fica assim, menos ED. A gente quer valores positivos e vai ficar assim. A carga no capacitor é a densidade vezes a área A. Então, a tensão fica assim. Portanto, a fórmula da capacitância é isso aqui, que vamos deixar escrito dessa forma. Como a constante dielétrica é maior que 1, fica fácil de ver que a capacitância com o dielétrico aumenta de epsilon vezes. Vamos determinar a capacitância do capacitor cilíndrico, que é o caso do cabo coaxial, que a gente usa aí para ligar os instrumentos de vídeo no dia a dia e a gente sempre deve usar quando a gente opera em alta frequência. E aqui está o arranjo, que aqui a gente está operando em tensão contínua e com o condutor externo aterrado. As cargas vão ficar na superfície do condutor interno e na superfície interna do condutor externo. Então a gente resolve um caso idealizado de duas cascas cilíndricas coaxiais infinitas e com uma distribuição superficial de cargas. Que lembrando, a gente fala em infinitas porque a gente não está considerando o efeito nas extremidades desses arranjos de condutores. A gente usa coordenadas cilíndricas com o eixo dos condutores sobre o eixo Z. Essas cargas que se encontram na superfície dessas cascas, elas podem ser também representadas por uma densidade linear de cargas. Basta pegar um pedaço dela e ver a quantidade de cargas que a gente tem. Essas partes são superfícies correspondentes e a gente vai ter a mesma quantidade de cargas com sinais opostos. Então a gente tem uma densidade linear lambda dado por isso, que vale tanto para o condutor interno quanto para o condutor externo. A gente tem a lei de Gauss, e como o D entre as cascas é puramente radial, a gente usa como superfície gaussiana um cilindro coaxial à distribuição e com raio R e comprimento H. Aqui o desenho da superfície. O fluxo no cilindro vai ser o fluxo na lateral mais o fluxo nas tampas circulares, que no desenho estão em cima e embaixo. Na lateral vai dar o campo vezes a área. E a gente tem zero para as tampas, pois nessas partes o D e a normal são perpendiculares. Dessa forma, o fluxo total é apenas o fluxo na lateral. A carga livre interna vai ser lambda vezes o comprimento do cilindro. E colocando tudo na equação de Gauss, a gente obtém lambda sobre 2πr. Então, o campo elétrico vai ser 1 sobre epsilon vezes esse termo entre parênteses. E o que está entre parênteses é o campo elétrico em vácuo. Agora dá para determinar a diferença de potencial. E para isso a gente faz uma integração de linha num contorno que vai do condutor interno para o condutor externo. E fazendo as contas a gente obtém isso. A diferença de potencial vai ficar assim. Em um comprimento Z0, a quantidade de cargas vai ser lambda vezes Z0. E dessa forma a gente pode reescrever a equação. E com ela a gente tem finalmente a capacitância, que é a constante dielétrica multiplicada pelo que está aí entre colchetes, que é a capacitância em vácuo. Vamos escrever isso de outro jeito. É mais comum para esses casos representar a capacitância por unidade de comprimento, escrevendo aqui de outro jeito,
Portanto, a capacitância com o dielétrico é a capacitância em vácuo multiplicado pela constante dielétrica. E como essa constante é maior que 1, a colocação do dielétrico aumenta a capacitância. Vamos colocar algumas observações a respeito da constante dielétrica, que não é bem uma constante no sentido literal da palavra, e por isso também tem outros nomes, como permissividade relativa ou permeabilidade relativa e por aí vai. Essa constante ela varia com a frequência e temperatura. Veja nesse gráfico para o caso da água. Em baixa frequência, a constante fica entre 60 e 90, variando conforme a temperatura. E acima de 100 GHz, ele vai ficar aí em torno de algumas unidades. Essa constante depende também da intensidade do campo. Acima de 10 a 9 volts por metro, ela diminui também significantemente, entra aí na faixa de unidades. Um outro caso é o caso do tântalo. Na realidade é um óxido de tântalo, que é usado para fazer capacitores comerciais. Aqui mostra a capacitância, mas como a gente viu, a capacitância é proporcional à constante dielétrica. Então dá para ver que a capacitância ou a constante dielétrica vai diminuir com a frequência. E para esse material em particular, se inverter a polaridade, a capacitância diminui de vez. Ela vai de 2000 para alguma coisa muito próxima de 1. Portanto, além da intensidade, ela depende também da orientação do campo elétrico. Desses parâmetros todos, é bom lembrar o fato da constante dielétrica diminuir com a frequência. Isso porque um capacitor comercial ele tem um valor nominal dado por uma medição feita em baixa frequência, geralmente em torno de alguns kHz. Portanto, se ele for usado para operar em alta frequência, na realidade a sua capacitância vai ser menor. Por isso, precisa tomar cuidado na execução dos projetos. E aqui as referências bibliográficas dessas curvas que estão aí. Agora vamos para o resumo. Primeiro a gente viu a lei de Gauss, que é escrita em termos do vetor D e da carga livre, que é a equação de Gauss generalizada, válida para qualquer meio. E a lei também pode ser escrita em termos do fluxo do campo elétrico, e aí aparece a carga livre e a carga de polarização no segundo membro da equação. E essa é uma forma que a gente não usa na prática, pois geralmente não se sabe qual é a distribuição das cargas de polarização. E depois nós vimos como fica o campo elétrico para a carga pontual quando essa carga estiver imersa em algum dielétrico. A gente viu que esse campo vai ser o campo em vácuo dividido pela constante dielétrica, ou seja, o campo diminui de intensidade. Agora a gente viu que os dielétricos aumentam a capacitância. Vimos para o caso de placas paralelas e também para o capacitor cilíndrico. E por fim, a gente viu que a constante dielétrica depende de vários parâmetros, e dentre eles cabe ressaltar a sua dependência com a frequência. E, consequentemente, a capacitância do capacitor com o dielétrico ele vai também depender da frequência. Como essa constante dielétrica diminui com a frequência, então, um capacitor comercial, se for colocado a operar em alta frequência, a sua capacitância vai ser menor. É isso aí.